Então, pessoal, nós vamos hoje fazer uma aula sobre estrutura de um artigo científico. Essa aula a gente estava programada para fazer mais lá para frente, mas como a aula dessa semana, né, que eu tinha dito que a gente ia lá para o LAC novamente, ia trabalhar a questão dos delineamentos, vocês iam montar, né, iam utilizar bonecos, né, vaquinhas, para poder montar o experimento de vocês, né, o delineamento. Então, como a gente não está podendo ter aula presencial essa semana, então eu achei por bem não cancelar a aula. Eu tinha até cancelado porque eu ia dar aula essa semana todinha na pós-graduação, mas como as aulas de lá ficaram para a próxima semana, eu achei por bem a gente não cancelar a aula e fazer uma aula sobre a estrutura do artigo científico, que já vai ajudar vocês a iniciar a escrita do trabalho, né? Que eu acredito que vocês ainda não iniciaram a escrita, até porque não foi solicitado ainda, mas que vocês já vão fazendo essa escrita, né, iniciando a partir dessa semana, tá? Então, por que é que eu tenho que utilizar um formato científico? Então, o formato científico, eu acho que vocês, nas pesquisas que vocês fizeram recentemente, que a gente sugeriu, né, a partir da pesquisa bibliográfica, vocês viram que os trabalhos, eles têm seguem uma padronização, né? Então, quando eu padronizo, quando eu utilizo um formato científico, eu permito que esse documento ele seja lido em vários níveis, né? Quando eu falo em níveis, que níveis são esses, né? Então, eu posso estruturar um artigo para que tanto alunos que estejam começando a sua vida científica, eles possam ter um entendimento, assim como aqueles profissionais que já estão em um nível de pesquisa mais avançado, tá? Então, esse formato científico, ele é, de certa forma, padronizado. Quando eu digo de certa forma, porque nem todos os meios de publicação, eles utilizam o mesmo formato. Por exemplo, tem revistas que não precisa que você coloque o problema de forma explícita, ele pode estar implícito, né? Já tem outros que pedem que você coloque, que listem as hipóteses, né, que façam a justificativa. Então, esse formato ele vai variar, mas aí a gente vai tratar esses formatos assim de uma forma que a gente vai abordar todos o que a estrutura do trabalho ela tem, tá certo? Então, eu coloquei aqui, né, ficou aí um pouquinho pequenininho, que eu terminei de fazer essa apresentação praticamente, agora nem fiz a correção. Mas aí eu listei aqui quais são os tópicos de um artigo científico. Então, o artigo científico, ele começa, né, a primeira coisa que tem é um resumo, tá? Esse resumo, ele vai mostrar o que foi feito com poucas palavras. O resumo, apesar de aparecer primeiro, ele é a última coisa a ser escrita, porque você só pode escrever o resumo depois que você já tiver os outros tópicos do projeto pronto, do artigo pronto. Depois do resumo, nós temos a introdução. Na introdução, eu vou dizer qual é o problema que eu vou tratar. Tá? A metodologia é o que eu fiz para resolver o problema, quais foram os passos, os materiais que eu utilizei. O resultado é o que eu encontrei com a aplicação da metodologia. A discussão, o que esses resultados significam. Tá? Passando aqui. A conclusão é exatamente qual é a resposta para o meu problema. Aquele problema que eu formulei lá no início, eu vou responder a partir da minha conclusão. Né? Na conclusão, durante um bom tempo eu tive uma dificuldade de elaborar a conclusão. Mas depois a gente percebe que o quê? Se eu tenho um problema a ser resolvido, se eu digo qual é esse problema, né? Então lá na minha conclusão eu vou ter que responder a este problema. Tá?
Literatura ou referências bibliográficas, literatura citada, a que trabalhos eu fiz referência, né? Não existe um trabalho científico, um projeto, um artigo científico se eu não fizer referências a outros trabalhos. Dentro do trabalho, né, do artigo, eu posso ter também o apêndice, que são informações extras que foram elaboradas pelo autor e que não couberam lá no corpo do trabalho. Eu posso ter anexos, que são documentos que eu utilizei como referência, mas que não foram elaborados por mim. E posso também abrir um tópico de agradecimentos, né, para agradecer as pessoas que ajudaram na execução do trabalho. Então, o artigo científico, o projeto científico, ele tem mais ou menos essa estrutura, tá? Nesse formato aqui, por exemplo, eu não coloquei a justificativa, né, que alguns trabalhos exigem. Eu não coloquei orçamento e cronograma, que, por exemplo, o projeto de pesquisa ele já exige que a gente tenha o cronograma e o orçamento, né? Bruno está perguntando, para publicar um artigo tem data limite? Tipo, eu fiz uma pesquisa em 2020, né? Já foi finalizada. Se ele quiser publicar, ele já pode? Você já pode publicar, certo? Não tem, eles às vezes não querem publicar artigos que foram desenvolvidos há mais de 5 anos. Então, quando você faz uma pesquisa, o importante é que você publique ela o mais rápido possível, né? Porque algumas revistas, elas não aceitam trabalhos que foram publicados há mais de 5 anos, né? Isso aí vai depender muito da revista que você estiver trabalhando, tá? Que você estiver pretendendo fazer essa publicação. Então, diante daquela estrutura que eu mostrei, né, o trabalho científico, ele pode ter um formato, né, só um segundinho aqui. Ele pode ter um formato que ele tem mais ou menos essa estrutura, quer dizer que ele vai do amplo, que é a questão da introdução, do geral para o específico, questão de material e métodos, resultados, que é uma coisa mais linear. Depois você abre novamente do específico para o geral dentro da discussão e aí você finaliza com as suas conclusões. Então, o artigo científico ele tem mais ou menos esse formato, tá? Então, essa é a visão que vocês vão precisar ter quando vocês começarem a escrever o trabalho de vocês. Tá? Que vocês vão ter que pegar sempre do geral para o específico e depois do específico para o geral. E aí a gente vai discorrer cada um desses tópicos, né, durante essa aula de hoje. Então, o título, né? Qual é a importância do título para o trabalho? Né? As primeiras impressões elas são marcantes. O título, portanto, ele deve ser bem estudado, deve dar dentro de seus limites uma indicação definitiva e concisa do que será apresentado no artigo científico. Então, naquela aula que nós fizemos sobre pesquisa bibliográfica, quando a gente busca um artigo, o que vai chamar a nossa atenção no artigo é exatamente o título, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai elaborar esse título. O que é que eu estou querendo vender com o meu título, né? Naquela atividade que eu passei das palavras-chave, a gente já elaborava um título provisório, né? Aquele título provisório, ele vai utilizar, né, exatamente aquelas palavras-chave que a gente que a gente quer que a pessoa busque para encontrar o meu trabalho. Né? Então, é obrigatório que dentro do meu título tenha palavra-chave. E por isso que dele eu tirei algumas palavras-chave, né? naquela tarefinha que a gente fez. O título ele deve ser curto, né? Inequívoco. O que é inequívoco? Ele não pode deixar dúvida. Né? Eu não posso deixar a pessoa em dúvida o que é que ele está querendo falar. Né? E ele deve apresentar uma descrição adequada do meu trabalho. Tá?
Então, como o título ele vai ser a base das buscas online, né? Se esse meu título ele não for bom o suficiente, as pessoas não vão achar o trabalho e não vão ler o meu trabalho, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado e muitas vezes os erros nos títulos, eles vêm num sentido apenas de mudar a ordem de palavras, né? E o título, no início, né, na preparação de um projeto de pesquisa, o título ele nem é tão importante assim. Ele causa um impacto, ele é importante mas durante a sua pesquisa, você vai ver que o seu título ele vai passar por várias modificações. Então, até mesmo na defesa do TCC, ele ainda pode passar por modificações. Então, a gente não precisa se preocupar muito com o título bem estruturado, porque ele ainda vai passar por várias modificações. Tá? Depois do título, né, eu coloquei aqui, eu pensei que eu tivesse mudado a ordem desse slide aqui, que ele era para estar mais lá embaixo. Deixa eu só ver aqui. Eu botei só o slide inicial e não botei os outros. Eu vou só remover aqui mais para baixo. Né, como eu falei, eu terminei essa apresentação há pouco tempo e ela ainda está meio fora de ordem, sabe? Aqui. Aí vamos falar mais um pouquinho. Falei sobre o título. Próximo tópico após a introdução ou ao título é a introdução, tá? Então, a introdução, né, já dizia o filósofo grego Platão, o começo é a metade do todo. Então, se eu faço uma boa introdução, deixa eu só coisar aqui, ai meu Deus. Se eu faço uma boa introdução, né, então eu já tenho um bom embasamento, né? Por que é que a introdução por que é que a introdução ele tá tudo desorganizado, gente? Peraí. Meu Deus, eu não mudei aqui a introdução. Introdução e aqui também introdução. Foi só esse aqui que ficou trocado. Então, o que é a introdução, né? A introdução, ela mostra o que o artigo trata e diz que esse assunto ele é importante e adequado, né? Ele deve mover a discussão geral do tópico para uma questão particular ou hipótese que está sendo investigada, né? Então, quando a gente elabora o nosso problema científico e a gente elabora essa hipótese, então é baseado nessa hipótese que a gente vai mover a nossa introdução, né? Problema e hipótese. O que eu sei, o que eu não sei, o que eu quero saber. É basicamente isso que a introdução diz, né? Então, na introdução, eu gosto de responder essas perguntas, né? Se eu for dividir a introdução aí em 5 capítulos não. Se eu for colocar ela em 5 parágrafos, né? Seria mais ou menos dessa forma. Agora está querendo entrar na aula. Deixa eu ver aqui se... Ah, não. Ela não vai entrar, não. Muito cedo ela perguntou se ia ter aula, mas ela está com um probleminha, não vai poder entrar, não. Então, eu pergunto, no primeiro parágrafo, de que assunto trata o meu trabalho? Né? O que é que eu já sei sobre esse assunto? Né? O que já foi estudado, por exemplo, no mundo, no país, a nível de região. Por que é que eu acho importante tratar esse assunto? Né? O que é que eu já sabia antes desse estudo? Será que esse estudo ele é inédito ou já foram feitos outros estudos nesse sentido? Qual é a lacuna? A lacuna, gente, é exatamente o problema que eu quero tratar, né? O problema, ele surge como uma falta de conhecimento que existe na área, né? Então, qual é o problema que eu quero tratar? Qual é a lacuna? E como esse estudo irá ampliar os conhecimentos sobre a questão? Então, essas 5 perguntinhas, se você faz
né, e a sua introdução estruturada em parágrafos que respondam essas 5 perguntas, né, você vai fazer uma boa introdução, tá? Partes da introdução, né? Aí agora eu vou detalhar cada uma dessas partes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, vocês podem ou levantar a mão ou direto falar aqui abrir o microfone, tá? Não precisa ficarem envergonhados, não. Então, primeira parte, estabelecer o território da pesquisa, né? Você tem que mostrar que a área geral da pesquisa é importante, central, interessante, problemática ou relevante de alguma forma. Essa parte aqui é opcional, mas eu acho que é interessante para situar a sua pesquisa num contexto mais geral, né? Para que você não trate essa sua pesquisa só de forma bem específica, né? Aí você vai introduzir e rever itens de pesquisa prévia na área. Então, o que é que eu encontrei nas minhas pesquisas bibliográficas, né? O que é que os artigos dizem sobre essa pesquisa, né? E lembrando que a introdução, ela tem que ter citações de outros autores, né? Você precisa citar outros autores para embasar o seu problema. Na segunda parte, eu vou estabelecer o nicho, né? Eu vou indicar a lacuna nas pesquisas prévias, levantando uma questão sobre essa lacuna, ou estendendo conhecimentos prévios de alguma forma, né? Então, se eu estou realizando essa pesquisa, é porque outras pesquisas que foram realizadas anteriormente, elas deixaram um vazio. Então, esse vazio ele vai ser preenchido pela minha pesquisa. Então, eu preciso deixar isso claro na minha introdução. Na terceira parte, eu vou ocupar esse nicho. Eu vou estabelecer propostas que vão ajudar na minha pesquisa. Então, eu tenho esse problema. Esse problema, ele precisa ser resolvido. Como é que eu vou resolver o problema, né? E aí, eu posso, né, anunciar algumas possíveis descobertas, né, principais descobertas que outros autores fizeram, mas que ainda não solucionaram o meu problema. E aí eu vou, como é que se diz? Passear durante essas 3 partes, durante a minha introdução. Tá? Após a introdução, né, principalmente nos trabalhos, nos projetos de pesquisa, né, que no caso vocês estão elaborando um projeto de pesquisa. Então, no projeto de pesquisa é obrigatório a elaboração de um item chamado justificativa, tá? Essa justificativa, ela serve para, por exemplo, agências de fomento, caso vocês vão submeter o trabalho de vocês a um edital para arrecadar recursos para poder executar a pesquisa. Ou então, por exemplo, vocês já são profissionais e aí vocês vão elaborar, estão trabalhando aí na sua propriedade, vai fazer um projeto para apresentar um banco e aí você vai precisar colocar essa justificativa. Então, a justificativa é a explicação das motivações para fazer aquela pesquisa, tá? Não demanda de referências bibliográficas, citações, outras pessoas autoras ou construção de um referencial teórico. Nessa justificativa, você vai dizer por que é que seu trabalho é importante, tá? Por que você escolheu esse tema, né? Eu gosto de colocar essas perguntinhas aqui, porque, menino, meu computador ele tá abrindo aqui outras coisas no lugar de estar... Meu Deus. O negócio aqui tá meio bagunçado, mas vamos lá. Vou botar de novo aqui. Eu passo o mouse em cima do negócio, ele abre uma tela. Então, qual é a razão para dentre esse ou tantos outros temas você escolheu esse do problema, né? A sua pesquisa, ela pretende resolver alguma questão mal resolvida dentro do tema, né? Pode ser, por exemplo, dentro da sua
condição, dentro da sua experiência, né? Quais são os benefícios que essa pesquisa traz sobre o assunto? Quais são as razões de ordem teórica que explicam a relevância do tema e de ordem prática, né? Quando a gente coloca a construção de um texto utilizando perguntas dessa forma, né, a gente amarra o texto de um jeito que ele não deixa a desejar, né? Então, quando vocês forem escrever a justificativa, né, aí vocês vão tentando responder cada um desses itens que a gente vai colocando em forma de pergunta, tá? E aí, uma boa justificativa, né? Ela vai falar sobre atualidade, inovação, interesse, relevância, né? Em outros aspectos, ela pode tratar, por exemplo, olha, essa aula do mestrado que eu vou dar essa semana, ela é da turma de ambiente, como é o nome, meu Deus? Tecnologia e Sociedade, que é um mestrado que tem aqui na UFESA. E neles, né, no programa deles, eles exigem que o trabalho ele esteja dentro de uma temática que ela abranja o ambiente, a tecnologia e a sociedade. Então, na justificativa deles, eles têm que deixar claro que o trabalho dele ele está na esfera ambiental, tecnológica e social, tá? E aí, dentro desses critérios, né, eu sugeri aí alguns, que, por exemplo, atualidade, o tema é atual, inovação, traz alguma novidade, alguma inovação, interesse, né? Existe algum interesse com a resolução de problemas, um interesse ele é, vamos dizer, social, o interesse ele vai gerar renda, né? Relevância política, social, econômica, contribuição, né? Qual é a contribuição que essa pesquisa ela vai garantir à ciência, né? Então, quando uma agência de fomento ela vai financiar um trabalho, né, ela quer ter a certeza de que o trabalho ela vai trazer frutos, né? Não é fazer o trabalho só por fazer. E a partir daí vocês começam a serem mais críticos, né, com relação ao trabalho que vocês vão executar, de forma que esse trabalho ele não é só um trabalho, né? Ele precisa ser um trabalho que ele é relevante, tá? Vamos adiante. Depois da justificativa, né, estruturalmente viria um referencial teórico. No projeto de pesquisa, não há necessidade de fazer um referencial teórico, mas se a gente levar em consideração que vocês estão fazendo um TCC, né, um projeto de TCC, e que esse projeto, ele daqui a alguns meses, ele vai virar uma monografia, né, como era chamado anteriormente, que é o trabalho de conclusão do curso. No trabalho de conclusão do curso, vocês precisam ter o referencial teórico. Esse referencial teórico é aquela revisão de bibliografias, né, de trabalhos que já existem sobre o tema abordado. Eu posso utilizar artigos, livros, enciclopédias, monografias, teses, filmes, mídias eletrônicas e outros materiais cientificamente comprovados, tá? Então, esse referencial teórico, ele vai me ajudar lá naquela fase, tanto na fase de construção da introdução, quanto na fase da construção da discussão dos meus resultados, tá? Então, é muito importante que, apesar de eu não precisar fazer um referencial teórico para a construção do meu projeto, eu vou precisar ter uma referência teórica para poder construir a minha introdução e para lá na frente discutir os meus resultados, tá? Então, o que é importante no referencial teórico, né? Para que eu possa iniciar o meu referencial teórico, eu preciso ter definido o meu tema, o problema da pesquisa e os objetivos gerais específicos, tá? Se eu não tiver feito isso ainda, eu não vou conseguir iniciar o meu referencial teórico, porque eu preciso conhecer o que é que eu vou saber, o que é que eu vou pesquisar, né? Então, depois que eu já sei tudo isso, né,
a partir do referencial teórico, eu vou apresentar a base teórica que eu vou utilizar durante toda a escrita do trabalho. E aí eu vou intercalar as citações com as ideias dos autores para dar sustentação a essa base do meu trabalho, tá? Então, o primeiro passo para que eu possa criar esse referencial teórico é fazer uns tópicos que eu vou tratar durante o meu referencial. Por exemplo, eu vou trabalhar com a alimentação, né, de caprinos e ovinos. O que é que eu preciso saber dentro do meu referencial teórico sobre a alimentação desses animais? Então, primeiro, eu tenho que saber alguma coisa sobre o animal, né, sobre, por exemplo, qual é a raça que eu vou utilizar, qual é o histórico dessa raça com relação a ganho de peso, né, por exemplo. Eu tenho que saber quais são os alimentos que eu vou testar. Eu vou testar volumoso, eu vou testar concentrado. O que é que eu sei desses alimentos com relação à nutrição, né? O que outros pesquisadores já fizeram com relação a isso, né? E aí, se eu estiver querendo incluir alguma alimentação nova, então, por exemplo, eu vou trabalhar aqui com a palma, né, a palma forrageira. Então, eu vou ter que buscar um referencial teórico sobre a palma na alimentação desses animais, tá? Então, eu tenho que fazer alguns tópicos que eu tenho que aprofundar no meu referencial teórico, tá? Vamos adiante. Então, eu vou, né, descobrir os principais assuntos que o meu trabalho vai tratar. Eu vou procurar autores que possam sustentar o meu embasamento. Eu vou selecionar autores e obras mais relevantes para o conteúdo. Não é qualquer trabalho que eu encontrar que eu vou colocar, tá? Eu posso filtrar esses trabalhos para que eu não fique colocando aí muita coisa, tá? Eu vou embasar teoricamente os assuntos com as ideias publicadas por esse autor e vou comentar, analisar, concordar, criar hipóteses, né, sobre as citações, confrontar ideias. E, inclusive, gente, falou aí em criar hipótese, eu posso utilizar o meu referencial teórico para fortalecer a minha hipótese, criar a minha hipótese, né? Porque de repente a hipótese que eu criei inicialmente, ela ficou uma hipótese fraca, que eu não ganhei muita segurança com ela. Então eu posso, né, reformular a minha hipótese a partir desse referencial teórico que eu vou construir, tá? Então, vocês não vão precisar entregar um item chamado referencial teórico, mas vocês vão precisar construir esse referencial para poder apoiar nas informações que vocês vão dar na introdução, tá? Metodologia, né? Depois do referencial teórico, eu entro na metodologia. A metodologia, ela vai explicar claramente como foi realizado o meu estudo, tá? Então, quando eu elaboro uma metodologia, eu preciso, né, se for um estudo do campo, fazer uma descrição da área, incluindo características físicas e biológicas. Colocar a localização precisa, longitude, latitude, se possível colocar um mapa, tá? Informar qual foi o período do estudo, né? O meu trabalho ele foi conduzido durante os meses de, por exemplo, março a julho do ano de 2023. Ou ele foi conduzido durante os anos, aí você coloca lá o período do tempo. Na metodologia, eu também preciso deixar bem claro qual é o delineamento experimental ou de amostragem, colocar quais são os controles, os tratamentos, as variáveis medidas, a população, quantas amostras foram coletadas, quantas réplicas, né, quais foram as repetições que eu utilizei. Então, tudo isso eu preciso colocar na metodologia, tá?
quando eu vou fazer o meu projeto, na semana passada a gente teve uma aula de planejamento da pesquisa. E aí a gente começou a falar um pouco sobre tratamento, repetição, controle, né? Então, eu preciso saber o que é cada uma dessas coisas dentro da pesquisa que eu vou realizar, tá? Então, eu preciso saber quais são os meus tratamentos, eu preciso saber quantas repetições, qual vai ser a minha área experimental, o que vai ser a minha unidade experimental, como eu vou fazer o meu croquis, né? Então, tudo isso eu preciso saber, tá? Eu preciso, né? Deixa eu voltar aqui, que eu prefiro abrir todinho para poder ir falando. Eu preciso fornecer bastante dados quantitativos, né? Por exemplo, o quanto eu usei, por quanto tempo eu usei, quando eu usei, né? Falar muito de forma detalhada, porque esse detalhamento ele vai permitir que outros cientistas eles possam reproduzir o meu experimento. E aquilo que eu já falei para vocês, o fato de eu reproduzir um experimento que já foi realizado anteriormente por outro cientista, não quer dizer que eu estou fazendo um plágio, tá? O plágio, ela é a reprodução total ou parcial de um trabalho científico. Então, eu não vou plagiar. Eu vou apenas utilizar a metodologia que já foi utilizada por um pesquisador e vou adaptar as minhas condições para que eu possa reproduzir o experimento em outra condição, tá? Na metodologia, eu também preciso falar quais são os procedimentos estatísticos que eu vou utilizar para analisar os resultados, incluindo qual é a probabilidade que eu vou utilizar, quais são os testes de média que eu vou utilizar e se eu vou utilizar algum software para poder tratar esses meus resultados, tá? Ah, professora, é muita informação, o que é que eu posso fazer para não esquecer de nada? Melhor coisa que a gente deve fazer para não esquecer de nada é olhar o que outros pesquisadores já fizeram sobre o assunto. Então, o pesquisador A, ele utilizou qual estatística, qual teste de média, qual nível de probabilidade, né? Quantidades, quanto tempo, quando, né? Qual local. Então, a gente tem que se apoiar nesses outros pesquisadores, nesses outros trabalhos, para que a gente não fique refém da nossa capacidade de memória e assim possa esquecer alguma coisa, né, deixar passar aí no trabalho, tá? Então, é muito importante que vocês tenham acesso a essas informações, principalmente naquela parte do referencial teórico, né? Um cuidado muito grande que a gente tem que ter, né, para não ser prolixo ou excessivamente detalhado nessa seção de metodologia, né, de materiais e métodos. Então, não há necessidade, por exemplo, de eu pegar e falar de forma muito detalhada sobre métodos que estão em livros, né? Que eu posso simplesmente dizer a metodologia foi a mesma utilizada por fulano de tal e falar lá qual é a citação onde está essa metodologia. Não precisa ficar detalhando essa metodologia, tá? Porque ela já está escrita em algum lugar. Eu não preciso, né? Quer dizer, não preciso, não. Eu preciso evitar usar repetidamente uma única frase para relacionar a ação, né? Para não ficar, por exemplo, toda vida que eu precisar falar sobre alguma coisa, eu colocar entretanto, ou portanto, ou mais, dessa forma, né? A gente sempre, quando vai escrever, a gente tende a repetir certas palavras e a gente deve ter o cuidado para não falar sobre isso. Então, e uma sequência de ações relacionadas podem ser combinadas com uma frase para gerar uma melhor clareza, né? Por exemplo, eu não preciso dizer que eu peguei como é que se diz? O capim, ou seja lá o que for, peguei no campo, cortei a uma altura de tantos centímetros, passei na forrageira, passei não sei quanto. Quer dizer, não há necessidade de fazer de forma detalhada, porque são procedimentos que já são conhecidos, né, ou que já foram detalhados em um outro momento. Então, não precisa ficar
detalhando novamente. Passada essa questão da metodologia, né, uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado é na elaboração do cronograma. Então, o que seria o cronograma? O cronograma, ele é o plano de distribuição das diferentes etapas de sua execução em períodos de tempo verdadeiro. Então, quando eu vou elaborar um projeto, eu preciso deixar bem claro quais são as atividades que eu vou desenvolver durante o projeto e o tempo que cada atividade vai custar. Por que a gente precisa fazer isso? Porque vocês lembram que lá no início, na delimitação do problema, a gente tinha estar dentro de uma dimensão viável, né? Eu tenho que ter possibilidade de executar, de solucionar esse problema. E essa execução, ela também vai dentro de um cronograma, né? Não adianta eu dizer que eu vou fazer um trabalho se ele não vai caber no espaço de tempo que eu tenho disponível para executá-lo, tá? Então, vocês precisam elencar cada um desses itens. Eu trouxe aí um exemplo, né, que vocês podem até estar utilizando. E aí vocês vão colocar, por exemplo, vocês vão fazer em um ano, o trabalho de vocês é para fazer em 6 meses. Por exemplo, eu tenho uma orientada, né, que ela só vai defender, eu acho que é em 2023.2 ou é em 2024.1, é uma coisa assim. E ela já começou a trabalhar o projeto de pesquisa dela, né? Então, é porque vai demorar tanto tempo assim? Não, porque não é obrigatório que você faça o seu projeto e execute o seu TCC só no último semestre. Você pode fazer ele com bastante antecedência, né? E se antecipando, você vai ganhando tempo, né? Por exemplo, eu já estou fazendo esse projeto de pesquisa agora, então eu já posso começar a, por exemplo, procurar um professor para me orientar. Será que eu posso me inserir nos trabalhos que esse professor já vem executando, né? E não esperar só lá para o final do curso, tá? Então, o cronograma é um item que ele precisa ter lá no projeto de pesquisa. Outro item é o orçamento, tá? Quando eu vou submeter o meu trabalho a agências financiadoras, a bancos, então eu preciso ter detalhado o que é que eu vou utilizar para executar o meu estudo. Então eu preciso descrever cada elemento de despesa. Exatamente, Bruno. Se tiver alguma questão experimental, você tem tempo de refazer, né? E aí, nesse orçamento, você vai colocar o valor específico, o valor geral, para que você tenha a ideia de quanto você vai gastar para poder fazer o seu trabalho, tá? Então, professora, eu preciso fazer um orçamento? Precisa, né? A gente está aqui aprendendo a fazer um projeto de pesquisa. Então, o aprendizado, ele também vai partir de você tentar fazer um orçamento desse, né? Então, materiais de consumo, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de fertilizantes, de reagentes, eu vou precisar de quê? Né? Então, vocês fazerem uma lista e fazer uma previsão de quanto seria o gasto, né, o custo para vocês colocarem esse trabalho de vocês para funcionar. E aí, eu tenho um exercíciozinho para a gente fazer agora, né? Que é só para a gente trabalhar se o que eu escrevo hoje, né? Ele está dentro do que é aceitável ou se eu estou escrevendo de forma muito complicada, né? Então, como é que funciona esse texto? Eu quero que vocês peguem um papelzinho aí, né? E aí, o que é que vocês vão fazer? Vão escrever um parágrafo relatando alguns aspectos do seu projeto. Então, descrever detalhadamente como foi sua pesquisa, se foi através de um experimento, um questionamento, entrevista, quantas pessoas foram pesquisadas, o local que o trabalho foi realizado e o período de realização do estudo. Esse relato ele pode ser fictício, certo? É só um exercício de redação.
e vocês não vão precisar entregar esse relato. É só para vocês, tá? Então, o que é que a gente quer com isso? Eu quero que vocês peguem e escrevam um parágrafo falando sobre o que tem aí. E quando vocês terminarem de escrever, aí a gente vai ver o quão legível está esse texto, tá? Porque eu acho que vocês já se depararam com alguns textos que são bem difíceis de ler, né? E outros textos que são mais fáceis. Então, dependendo da técnica que você use para escrever, esse texto ele pode ser melhor compreendido ou não pelas pessoas que vão ler, tá? Então, eu vou dar aqui para vocês 5 minutinhos para que vocês possam fazer a escrita desse texto, tá? Um parágrafozinho simples, não precisa ter muitas informações assim. Vocês podem até inventar, pode ser até não sobre a metodologia, mas sobre outra parte do trabalho, explicando alguma coisa do seu trabalho. Mas eu preciso que ele tenha, vamos dizer assim, umas 4 linhas, 4 a 5 linhas, para que ele não seja muito curto, tá? Ramon, onde é que você tá, hein, Ramon, que não tá assistindo aulas sem caderno, menino, dá um trabalho. Mas depois você faz, Ramon, viu? Vamos aí, quem puder fazer agora, faça, pra gente fazer essa prática bem rapidinho. 5 minutinhos.
E aí, pessoal? Deu para fazer? Então, depois que a gente faz, né? Depois que a gente faz um parágrafo, né? Por exemplo, a gente vai avaliar o texto, tá? Isso que a gente vai fazer com o parágrafo que vocês fizeram, ele deve ser aplicado parágrafo a parágrafo. Mas lógico que à medida que eu vou tendo a consciência da utilização das palavras, né? Eu não tenho a necessidade de ficar fazendo isso todas as vezes que eu precisar, por exemplo, fazer um texto, tá? Então, eu vou pegar aqui um textozinho, né, para eu poder colocar, fazer a prática, né, da mesma forma que vocês vão fazendo aí no que vocês escreveram. Né, já que vocês não estão querendo falar comigo, né? Tá todo mundo hoje bem tímido. Então vamos lá. Eis a fórmula, tá? Vamos contar as palavras do parágrafo e vou anotar, né? Deixa eu pegar aqui uma folha que eu possa fazer isso. Vou contar aqui, tá? Vão fazendo aí também, tá, gente? Esse meu aqui tinha 24 palavras. Não fui eu que escrevi, né? É um texto que eu já peguei aqui de um livrinho que eu tô com ele aqui em mãos. Depois, né? Próximo passo. Vou contar as frases, certo? Vou contar as frases. Cada frase termina com um ponto, tá? Então, vixe, esse meu aqui não dá nem pra... Peguei uma coisa muito pequena. Vou pegar um maior aqui. Vão fazendo aí que eu vou pegar um maior aqui. E aí, estão fazendo? Depois que eu contar as frases e anotar, eu vou contar o número de polissílabos. Polissílabos, né, que são aquelas palavras que têm mais de 4 sílabas, tá? Então, tem monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo a partir de 4 sílabas. Quantas eu utilizei, né? Então, conta o número de polissílabos e anota. Próxima fase, né? Divida o número de palavras, desculpa, o número de palavras pelo número de frases, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, número de palavras dividido pelo número de frases. E aí eu vou ter o número de palavras por frase, tá? Depois a gente soma,
a média, né, de palavras por frase com o número de polissílabos, né? A média desse resultado que a gente pegou aqui, né, número de palavras por frase, mais os polissílabos. Tá? E esse resultado eu vou multiplicar por 0,4, que é a média de letras por palavra na frase da língua portuguesa. Esse resultado que vai dar aí, ele é chamado de índice de legibilidade do texto, tá? Ele é o índice de legibilidade do texto. Quanto mais legível o texto, maior é o entendimento sobre ele, tá? Então, existe uma tabela, né, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Que essa tabela, ela mostra aí, né, os possíveis resultados, né? Deixa eu botar isso aqui preto, porque tá muito claro. Então, vai aparecer aí para vocês, né? Por exemplo, se o resultado de vocês, né, deu de 1 a 7, né, ele aí é considerado como se fosse história em quadrinhos, né? Aquele texto que é bem fácil de ler e de entender, tá? De 8 a 10, o resultado é excepcional. De 11 a 15, ótimo. A partir de 16 até 19, pequena dificuldade. De 20 a 30 é um texto muito difícil. De 21 a 40 é uma linguagem técnica. E acima de 41, nebuloso, né? Quem fez aí? Ficou aí em qual? O resultado ficou em torno de quanto? Quem fez? Não precisa a pessoa ficar assim, preocupada, porque o meu deu. O texto que eu peguei aqui deu 4,8, né? Um texto escrito, né? Um texto que ele é falado em algumas ocasiões. E aí, realmente é um texto. Estava terminando o parágrafo, Bruno. Pois vocês depois, eu vou colocar os slides para vocês lá. Aí vocês fazem. Pode ser até, por exemplo, quando vocês já tiverem feito 1 ou 2 parágrafos da introdução de vocês, para vocês verem, né, se o que vocês estão escrevendo está de acordo, né? Ou então se vocês estão sendo muito prolixos, né, falando palavras muito grandes, né? Por exemplo, evitar gerúndios, né? Evitar palavras que causem uma certa redundância, tá? Então, quem não fez, depois faz, né, para que possa ter aí uma noção dessa questão da escrita. E, Clara, pode falar. Eu estava fazendo aqui, professora, mas eu me perdi nessas divisões aí. Você quer que eu volte para você fazer? Não, tudo bem, eu posso olhar depois e fazer, trabalhar melhor, para não atrapalhar. Porque também Só uma dúvida. pode falar. Todo artigo científico que a gente for escrever tem que fazer todas essas etapas ou é mais para exercício que você está fazendo? Esse exercício em si aqui que a gente está fazendo, Isso. esse exercício em si é só para você ter uma noção de como é que está a questão da sua escrita, certo?
Porque pode ser que, por exemplo, você ainda não tenha segurança de como você está escrevendo. Então, você pode, por exemplo, na sua introdução, quando você for escrever, você aplicar essa técnica aqui em 1 ou 2 parágrafos para você ver se está boa a sua escrita, certo? Não precisa você fazer em todo o trabalho, né? Ficar repetindo, porque vai chegar um momento que você já vai ter uma consciência do que é uma boa redação, né? É igual aquela coisa de fazer uma redação para o Enem. Você começa praticamente sem ter, né, aquela prática, mas à medida que você vai treinando, que você vai escrevendo, aí você vê que vai melhorando, né? Ok, entendi. Então, alguns possíveis resultados, né? Se você ficar acima de 15, né, você abre o olho, porque você tem 2 caminhos. Ou você vai diminuir o tamanho das frases, ou você vai mandar algumas polissílabas, dar voltinhas por aí, né? Trocar aí as palavras que são muito grandes, né, por palavras que falem a mesma coisa e que dê o mesmo sentido para o texto, né? O melhor, abuse de ambos, né? Nunca deixar frases muito grandes e nunca utilizar muitos polissílabos. E aí, eu vou trazer aqui para que a gente possa concluir algumas informações sobre a linguagem científica, né? Essa linguagem ela precisa ser clara e precisa, tá? Frases com muitas palavras, elas devem ser substituídas por uma ou poucas palavras equivalentes. E isso vai tornar o seu texto melhor e mais conciso. Não é porque é científico que a linguagem tem que ser, vamos dizer assim, muito difícil de ser entendido, tá? Lógico que você vai estar trabalhando com termos técnicos, mas você não precisa ficar inventando termos, né? Ficar fazendo arrodeios, colocando muitas palavras para poder falar uma única coisa, tá? Então, trouxe aí alguns exemplos. Por exemplo, ao invés de eu colocar um número de, eu posso colocar vários ou alguns. Ao invés de colocar um número muito limitado, eu posso colocar poucos. São da mesma opinião, posso utilizar concordam, né? Aqui, olha, foram conduzidos experimentos de inoculação. Eu posso colocar simplesmente foram inoculados. Ao invés de colocar exibir um bom crescimento, eu posso colocar cresceu bem. Um menor número de, posso colocar menos. Tem a capacidade de, posso utilizar pode. Né? Então, evitar colocar palavras, né? Ao invés aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4 palavras, eu reduzo apenas para 2. Né? Isso serve também, gente, porque, vamos lá, quando eu vou publicar um artigo, as revistas científicas, elas têm um limite de páginas, né? Vai ter revistas que aceitam trabalhos com 10 páginas, revistas que aceitam com 15. Então, se eu diminuo a quantidade de trabalhos ou de palavras, né, consequentemente, eu vou diminuindo a quantidade de páginas, tá? Mais exemplos aí, ó, relativo a, sobre, né? Tem a função de transferir, transfere, levando em consideração, considerando, foi da opinião que, acreditou, num futuro próximo, depois, devido ao fato que, porque, né? Durante o curso do, só durante, um considerável número de casos, então, sempre, frequentemente, né? E aí eu trago mais uma tabelinha aqui, né, de termos dessa forma, por esta razão, porque, de uma maneira satisfatoriamente, na presente comunicação, né, neste projeto, com exceção de exceto, e aqui com relação a figuras, né? A gente tem o hábito de colocar como pode ser visto na figura tal. Então, não colocar, não fazer referência à figura, né? Fazer referência ao que está na figura. Então, o tecido, vegetal, não sei o que,
figura 5 ou ver figura 5, né? No lugar de fazer a referência à figura, você só colocar lá a informação sobre a figura, tá? Então, alguns itenzinhos, e aí vocês podem até pegar esse texto que vocês fizeram, né, esse pequeno parágrafo, e ver se vocês podem substituir alguma coisa a partir dessas tabelas de redação científica que eu coloquei, né? E aí, como exercício, pode até fazer novamente, aplicar novamente as fórmulas para ver se mudou alguma coisa, né? Se vocês melhoraram o índice de legibilidade do texto só fazendo essas alterações, tá? E aí, gente, para concluir, né? Eu vou passar aqui a tarefinha da semana. Eu não sei se vocês me enviaram as tarefas que estavam acordadas para essa semana, né? Eu ainda não verifiquei, até porque eu estava, como eu falei, naquele planejamento das aulas do mestrado e não tive tempo de olhar. Mas você fala já, Frederico. Para essa semana, né, eu quero que vocês comecem a escrever a introdução do projeto de pesquisa. Vocês vão ter 15 dias para me mostrar essa introdução, tá? E para que possa ajudar na escrita dessa introdução, vocês vão elaborar alguns tópicos que vocês poderiam pesquisar como referencial teórico, tá? Frederico, pode falar. No começo da semana, quando eu fui fazer as atividades dessa semana de agora, eu me confundi. Não que eu me confundi, eu só fiquei meio em dúvida. Só tinha literalmente para enviar aquela tabela e as outras eram de pesquisa, né? Que era o tópico, se não me engano, e alguns artigos baseados no que a gente vai fazer, não era isso? Isso, eu acredito, Frederico, que semana passada eu não atualizei a planilha, certo? Mas o que tinha já para fazer era o quê? Era o fichamento que vocês tinham que me entregar, não era assim? O que mais? Me lembrem aí. Era o fechamento, tinha a tabela, A aí tabela da... E a tinha pesquisa alguma dos coisa... tópicos, a pesquisa de artigos relacionados com o que a gente vai fazer sobre a nossa área, e tinha aquela pesquisa tipo de cronograma, que é quando, onde, o que, como. Sim, era a referente ao planejamento que a gente viu na aula passada, né? Essa do planejamento, né, a gente pode deixar para a próxima semana só, que se Deus quiser, próxima segunda a gente vai estar presencial, e aí a gente vai trabalhar a questão do planejamento, né, fazendo aquela aula onde vocês vão delinear as pesquisas, tá? Eu vou atualizar hoje a planilha, certo? Essa introdução, eu preciso que vocês comecem a escrever a introdução, para que vocês me entreguem daqui a uns 15 dias, tá? Seria mais ou menos no dia 3 de abril que vocês iriam me entregar, certo? Então, começa a escrever ela, respondendo aqueles itens, porque partindo da introdução, né, a gente já está chegando na parte inicial do projeto de escrita. Então, vocês vão ter que fazer introdução, depois vão ter que fazer justificativa, metodologia, né? E aí montar todo o projeto para poder ter o tempo da gente fazer as apresentações que vocês vão apresentar lá na frente, tá? Então, eu vou refazer aquele cronograma. Na verdade, aquele cronograma que tinha na tabela, eu já respondi e já enviei. Pronto, então pronto. Ótimo. Quem já fez, tudo bem, tá? Mas quem ainda não fez, né? Na próxima semana, todo mundo leva para a gente poder concluir, tá? Concluir não, fazer a questão dos delineamentos. Bruno, Clara, vamos lá. O que é que tem lá naquela tabela, né? Eu vou, inclusive, aqui abrir a minha, só para que eu possa explicar para quem não sabe. Deixa eu abrir aqui, porque eu fechei tudo do meu computador para não ficar nada me atrapalhando O da tabela, professora, eu enviei, eu fiz o título
Refiz as palavras-chave e os objetivos, específico e geral. Pronto, pronto. Vamos lá. Vou abrir aqui só para a gente... Palavras-chave. Estou abrindo aqui, aí eu vou mostrar para vocês, para quem ainda está em dúvida. Deixa eu ver se abre. O programa que eu estou usando para gravar a aula é bem pesadinho, aí o computador fica lento. Vamos lá, vou colocar agora para vocês verem. Aqui, questão problema, certo? Apareceu aí para vocês? Apareceu. Questão problema. Vocês vão colocar a questão problema de vocês, tá? Nessa questão problema aqui, quais são os substantivos que aparecem, né? Aí você vai repetir os substantivos nessa segunda coluna. Aí vem aqui, questões dentro do meu problema, né? Por que é que isso acontece? Seria a causa, né? Tem relação com algum tipo de banana? No caso, o meu problema. Então, quais são os tipos de banana? Aí eu vou colocar aqui os tipos de banana, né? Variedade. Será que é diferente para prata, para pacovan? Né? Está relacionada com alguma coisa no ambiente, né? Aí aqui na frente, gente, ó, se vocês observarem, aqui na frente eu coloquei por que acontece, como acontece, com que acontece, onde acontece e quando acontece. Então, vocês podem pegar esses 5, como é que chama isso aqui? Esse termozinho da língua portuguesa que eu não sei. Enfim, vocês vão pegar essas perguntinhas aqui e adaptar dentro do problema de vocês. Então, por que é que acontece? Como acontece? Né? São as questões dentro do problema. Depois elabora os objetivos, né? Geral e específico. Dentro do objetivo geral, quais são as palavras que repetem, né? Método conservação, banana, cera de abelha. Dos específicos, né? Método de conservação, banana, né? Cera de abelha, conservação. E aí, por último, o título provisório, né? Considerando as palavras-chave, né, que a gente viu há pouco tempo, que a gente tem que considerar que no título tem que aparecer as palavras-chave, né, assim. E aí, juntar essas palavras-chave para fazer meu título. Então, método alternativo para conservação de bananas utilizando revestimento com cera de abelha. E aí, eu agrupo todas as palavras-chave. Por exemplo, as gerais foram as que mais apareceram. Banana, conservação, cera de abelha. Né? E essa conservação aqui eu posso até colocar após colheita, né, para ficar mais específico. Adaptações das minhas palavras-chave. Apareceu pós-colheita, revestimento, variedade de banana, armazenamento, regionalismo, impacto, comercialização, futuro. Para que é que eu preciso desse monte de palavras-chave, né? Porque quando eu for fazer um referencial teórico, né, pode ser que eu precise pesquisar, por exemplo, banana e o impacto na comercialização, né? Banana e regionalismo, tá? Banana e revestimento, como a gente já tinha feito, tá? Então, vocês precisam ter vários descritores para que vocês diversifiquem a pesquisa, tá? E aí, quando for na próxima aula, né, eu posso até ver com vocês um tempinho, assim, para quem ainda tiver com dificuldade. Não precisa não, não precisa não, viu? Claro, precisa não.
Nesse caso aqui, por exemplo, por que isso acontece? Aqui eu botei causa. Poderia ser, por exemplo, amadurecimento rápido, né? Perca após perca de frutos, tá? Então, assim, eu poderia ter colocado aí uma causa, porque eu não coloquei causa, né? Enfim, então, espero que vocês tenham entendido, né? Para essa semana, né? Até segunda-feira, eu não vou passar nenhuma nova atividade que vocês precisem entregar. Eu só preciso que vocês já me entreguem aquilo que a gente já tinha acordado, tá? E eu passo hoje a introdução para que vocês comecem a escrever, e essa introdução vocês só vão me entregar no dia 3 de abril, tá? Lembrando que me entregando o fichamento, que a gente já estava acordado aí há bem 3 ou 4 semanas, nem me lembro mais, eu vou encerrar para dar a primeira nota. Né? O que é que vai computar nessa nota? Vai computar a pontualidade de entrega, né? Se as atividades elas foram entregues de forma correta, né? Completas e tudo mais, certo? E também a questão da participação, né, de vocês em sala de aula, né, e tudo mais. Será uma avaliação assim bem, eu costumo dizer que é bem subjetiva, porque eu analiso muito o estado que chegaram e o estado que vai se desenvolvendo durante as aulas, tá bom? Dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram pontuar? Então, eu acredito que a gente pode encerrar por hoje, né? E agradeço a participação de vocês hoje. Vou colocar essa aula através de um link para que vocês possam assistir, ou aqueles que não tiveram aqui presente possam assistir. Era até hoje, Bruno, viu? Tá certo. Não vou tirar sua nota, não. Eu vou ver, vou analisar vocês. Vocês estão me dando muito trabalho. Eu vou ver o que é que eu faço com vocês. Viu? Então, gente, tenham aí um bom dia, uma boa semana, tá? E qualquer coisa vocês podem falar através de e-mail ou lá pelo SIGA que eu respondo para vocês, viu? Não vão ficar deixando de fazer atividade porque estão com dúvida, não. Então, até a próxima. Até segunda, se Deus quiser, de forma presencial. Viu? Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau.